Enfim, deixa eu falar aqui uma coisa que para muitos pode parecer bobeira. Olá, bom dia, seja abençoada, tudo bem com a senhora? Tá indo pro monte? Então calma aí, deixa eu desligar aqui o celular aqui. Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Eu tava gravando ali a placa da igreja e uma irmãzinha que eu sempre vejo aqui no monte chegou e começamos a conversar. E o que eu iria falar sobre a placa da igreja, acabei não falando. Aí eu chego aqui no monte, olha que paisagem linda. Que paisagem linda. A névoa, o nevoeiro. Ali onde que o nevoeiro está ocupando, daqui, dessa pontinha, que ali deve ser o Ceasa do Culubandê, na pontinha do nevoeiro, passando pela torre, que ali onde está a torre é mais ou menos Tribobó, Nova Grécia, até mais ou menos ali que é o Novo México. Tudo nevoeiro. Que coisa linda, né? Que lindo, que lindo. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho daquela placa religiosa. Eu vou mostrar meu rosto, porque tem coisas que falamos que tem que, dentro das possibilidades, ser mais sincero e honesto possível. Essa placa da igreja aí que eu filmei, eu fui ali 3 vezes. A primeira vez que eu fui, tinha um rapaz escuro, magro, alto, muito afeminado, mas muito afeminado mesmo, pregando. Mas o cara era afeminado demais. E ele batia na coxa, fazendo aquele gesto assim com a mão, assim mesmo. E eu olhava aquilo, eu tomava susto. Porque até então, eu só tinha visto 2 afeminados tocando em microfone dentro da Adventista de Alcântara. E o que acontece? Deixa eu botar o celular no pedestal, calma aí. Olha como que o sol tá lindo. Olha como que o sol tá lindo. Olha como que ele tá lindo. 7 horas e 12 minutos da manhã desse dia 4 de junho de 2025. Olha como que o sol tá lindo. E minha boca tá soltando fumaça. Fumaça. Ainda a névoa lá, ó. Agora tá dissipando, né? Olha que coisa linda que tá. Ali, onde tem aquele pirulito, ali é o Dom do Culubandê. E ali, aonde tem, eu sei lá o que é aquilo dali, mas ali já é basicamente Novo México. Então, gente, o que acontece? Até então só tinha visto na Adventista de Alcântara 2 afeminados pegar no microfone, mas eles não pregaram. Eles eram líderes de grupo de jovens e adolescentes. Homens afeminados sendo líderes de jovens e adolescentes. Homens afeminados. Pior, não tem mulher, não tem noiva, não tem namorado. Eram homens afeminados sem mulher nenhuma. Esse que eu vi nessa igrejinha da placa aí que eu filmei, ele ainda falava que era casado. Então, pelo menos é casado com uma mulher. Não vamos pôr aqui em julgo nada. Tô só falando que esse, pelo menos, é casado com mulher. Eu tô filmando ali, ó. Eu não sei se vai dar pra ver. A olho nu dá pra ver. Também tá cheio de neblina, ó. Tá vendo a neblina? Ó. Que dia lindo. Que dia lindo. Então, o que acontece? Tirando esse primeiro dia que esse homem afeminado tava lá nessa instituição religiosa, eu fui no outro dia. Porque não é que eu saio da minha casa pra ir, é que eu venho aqui no monte, 6 horas, então quando é 7, 7h15, 7h30 eu desço, 6h30, 6h40, aí também não importa o horário.
E geralmente a igreja já está aberta. Aí eu fui lá na segunda vez. Quando eu fui na segunda vez, era um domingo. Domingo, culto da noite. Ele pregou uma coisa lá que, quando eu escutei ele pregar, eu não acreditei. Que pregação pesada. Que pregação que ele só faltava falar coisas assim que não vou nem falar aqui, porque, olha, foi uma pregação pesada. Foi uma pregação pesada para um dia de domingo à noite. E dentro dessa pregação pesada, ele foi bem claro, taxativo, que todo mundo que estava ali dentro não prestava. Não teve uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de nada. Aí eu fui embora, falei, uma coisa ou outra, ele tá aborrecido com alguém ali dentro, ou ele não sabe o que é um domingo à noite, o que é trazer uma palavra de salvação, de consolo domingo à noite. E a igreja vazia. A igreja vazia, vazia, vazia. A igreja com ninguém. E essa igreja está aberta ali há pelo menos um ano. Ninguém. Tirando, eu acho que a esposa, mais uma menina e mais 3 idosos, que eu também não sei se são parentes, só tinha eu. Só tinha eu ali. Aí eu falei, sabe qual é? Vou tirar outro dia pra ir lá. Aí eu fui na quinta-feira. Na quinta-feira, ele me deu a oportunidade de fala. E falei a ele o seguinte, lá, Apocalipse 14, versículo 4, que não devemos temer a nada e a ninguém, senão ao próprio Criador. Porque o único que é justo e certo sobre a face da terra é o Criador. Então todo homem, toda mulher que não se detém em deixar de fazer algo para o Pai Celestial, para fazer algo para qualquer outra pessoa, essa pessoa vai estar dentro da vontade do nosso Pai Celestial. Isso é, que não é para temer nem a mim, aí eu fui e falei, nem a pastor e nem a ninguém. É para temer somente ao Pai Celestial, porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu entreguei o microfone, fui sentar. Se eu falei mais do que 5 minutos, foi muito. Bora botar 10 minutos. Mas não chegou a isso tudo, não. O cara só faltou falar que eu era um safado no microfone. O cara só faltou falar que pessoas sem qualidade, que pessoas sem qualificação gostam de ir na igreja dos outros. E eu nem fui lá pedir nada, eu só sentei. Sério, eu só sentei. Eu não queria ir pra casa. Isso na primeira vez. Foi quando o garoto tava lá falando lá. O afeminado. Depois, voltei lá porque eu também não queria ir pra casa. Sabe aquele dia que você não quer ir pra casa? Você quer arranjar alguma coisa pra fazer? Sentei. E naquele dia, foi o dia que eu quis ir lá porque eu não acreditei. Primeiro dia o garoto deu uma pregação sobre pessoas, sobre o ministério de cada pessoa, e esse ministério evoluindo, porque é isso que o nosso Pai Celestial quer. Fui lá no outro, na quinta-feira. Quinta-feira não, quinta-feira foi quando eu fui lá, o garoto tava lá. Fui lá no domingo. E ele fez aquela pregação pesada e eu falei, não acredito, vou lá. Aí voltei na quinta-feira. E na quinta-feira, esse tipo de pregação. Não foi só para mim, porque ele não falou olhando para mim, ele falou para a igreja. Mas é aquilo, quem sabe ler, pingo no i é letra. Para quem sabe ler, pingo no i é letra. Não vou falar que foi para mim, porque ele não me conhece. Mas uma pessoa que pega um microfone e não tem o filtro de entender que ele está ali para apaziguar e não para criar dívida, que ele está ali para pagar dívida e não para cobrar dívida,
Se essa pessoa não tem filtro, como é que ela quer abrir um ministério? Como é que ela quer abrir uma igreja? Como é que ela quer? Como é que ela quer? Então, é isso que eu queria falar sobre essa placa religiosa. Não sei nem se eu vou botar isso no vídeo, mas se eu pôr, é isso aí. Eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para o nosso Pai. Pai Celestial, nada de ficar. É isso aí, gente. Eu não sou muito bom em cantar, mas eu tento expressar de alguma forma o que tem que ser expressado, que é o amor, é o carinho, é a mansidão. São 7h43 desta manhã. Eu cheguei aqui, era mais ou menos 10 para as 7 da manhã, e eu comecei a filmar ali a placa de uma igreja, falando o que aconteceu comigo ali. Comecei a conversar com uma irmã sobre questões aqui do monte. Eu acho que aí no vídeo você vai ver quem é a irmã chegando. Então o que acontece? Para você entender. Tem um louvor que fala assim, ó. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode, então, responder, eu acho que é responder, que há algo importante. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Por isso, levante e cante, exalte, exalte, dê glória, dê glória, dê glória, porque você é importante, você é importante. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 4. Há algo importante em você. O Espírito Santo se move em você. Vamos lá, gente. Marcos 4, versículo 13. Então Salvador perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Isso é uma pergunta que eu faço para você. Em todos os vídeos que eu faço, você ainda fica levando pro pessoal. Você ainda fica querendo entender que as coisas que eu falo não é nada de novo. Você ainda fica querendo saber se o que eu estou falando está servindo para mim ou não. É um sinal que você ainda não entende nada. Gente, só eu sei como dói eu vim aqui nesse monte. Como doeu agora eu orar pelo meu filho.
Como doeu eu orar pela minha filha. Eles estão em desgraças? Até onde eu sei, não. Porque cada um com seu CPF. Estão em desgraça? Até onde eu sei, não. Mas um pai, uma mãe, que entende que o estar bem do filho ou da filha não é só porque está casada, não é só porque está trabalhando, esse pai ou essa mãe, ela vai entender que aquilo que o filho, que aquilo que a filha conquistou até agora, ainda não é nada. Que vale tanto quanto um sopro. Vai lá no livro de Jó. Vai lá no livro de Jó. E você vai ver que Jó perdeu toda a sua fortuna em um sopro. Perdeu todos os filhos e filhas em um sopro. Qual é o valor que tem um carro? Qual é o valor que tem uma casa? Qual é o valor que tem um trabalho? Sabe qual é a única coisa que Jó, desculpa, de novo, sabe qual é a única coisa que Jó não perdeu? Sabe? A esposa. Porque de tudo que Jó tinha, a única coisa que verdadeiramente era dele, que o mal não podia tocar, nem o nosso Pai Celestial pode tocar, porque o nosso Pai Celestial não vai contra a lei dele. O nosso Pai Celestial não vai contra a palavra dele. Então eu falo com toda a certeza do mundo, nem o Pai Celestial pode tocar. Sabe quem? Na esposa. Na esposa. Tudo que ele construiu perdeu em um sopro. Porque o vento, o rodamuinho, nada mais é do que um sopro. É um sopro. Os filhos eram de Jó? Não. Os netos, se ele não tinha neto, na literatura ele não tem neto, mas vou botar neto. Os netos eram de Jó? Não. Os servos eram de Jó? A única coisa que pertencia a Jó era a esposa. Por isso que ele foi até o fim. Por isso que ele foi até o fim com a esposa. Agora, e os amigos? Era ou não era de Jó? Porque os amigos não era de Jó. Os amigos estavam ali fazendo a obra que nós, evangelistas, fazemos. Nós estamos ali para dar apoio e amparo. Então, quando eu estou aqui falando, eu estou te dando apoio e amparo. Eu não estou aqui como teu pai, eu não estou aqui como teu irmão, eu não estou aqui como nada. Eu estou aqui como um homem que está ali para sofrer as tuas dores.
para entender a tua agonia. E dentro disso, se tiver capacidade, te dá uma palavra que venha amparar a tua insatisfação, a tua tristeza. Porque isso não compete a mim, isso compete ao Espírito Santo. Mas se ele me pôs neste cargo, é neste cargo que eu tenho que sobressair, é neste cargo que eu tenho que falar. Pastor não é teu pai de fé. Pastor não é teu amigo. Pastor, ele não é nada teu. Pastor, ele é um empregado do Pai Celestial, que ele tem que estar ali pronto a te servir como amparo. Amparo! Qualquer homem que se diz evangelista, qualquer homem que se diz presbítero, qualquer homem que se diz bispo, qualquer homem que se diz apóstolo, qualquer homem que se diz qualquer coisa dentro da placa religiosa, se ele não se pôr ali como um ombro amigo, como um amparo, ele não é nada, ele não é ninguém, ele é um lobo, ele é um pilantra. Não adianta me pedir dinheiro que eu não tenho nem para mim. Mas se você quiser que eu sente para escutar sua lamúria, eu vou escutar até onde der para escutar e depois eu vou falar para você alguma palavra que venha do alto. Palavra de amigo não é passar a mão na cabeça falando, ai, coitadinho. Palavra de amigo é fazer a pessoa enxergar que chegou, que parou, que acabou, que aquele problema ali acabou naquele momento. Continua a leitura. Marcos, capítulo 4. Versículo 14. E continuou. O semeador semeia a mensagem. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Isto é, eu preguei isso aqui em Mateus ontem. O Pai Celestial está mandando eu pregar isso hoje de novo, para você entender. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Isto é o que mais você vê. É o que mais você vê. Todo mundo feliz. Todo mundo cantando. Todo mundo fazendo alguma coisa. Mas saiu do templo religioso, volta a ser a praga. Entrou no templo religioso, está todo mundo chorando, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo dando glória, aleluia. Saiu da placa religiosa, esquece tudo. Saiu de dentro da placa religiosa, voltou a ser o que era antes de entrar na placa religiosa. Tem um reset. Tem um reset. Versículo 17. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque elas não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e a perseguição, elas logo abandonam a sua obediência. Elas abandonam a obediência. Começou a passar fome, começou a faltar dinheiro para pagar a conta de luz, rapidinho quebra os mandamentos. Rapidinho. Se for para falar palavrão, fala. Pai amado, santo é o teu nome. Obrigado por mais uma vez, Pai.
essa palavra de conserto, essa palavra de alívio, essa palavra de amor que você tem dado, Pai. Isso aqui é para que tanto eu quanto qualquer outra pessoa venha entender que não podemos ser duas pessoas em uma. Temos que ter um caráter firme, um caráter bom. Então eu te peço, Pai, perdoa todo e qualquer pecado, Pai, que eu tenha cometido contra ti, contra o meu próximo. Perdoa todo e qualquer pecado que essa pessoa que está me escutando agora, Pai, tenha cometido contra ti e o próximo. Nos dê teu Espírito Santo, derrama sobre nós o teu caráter, a tua virtude, e nos faça cada vez melhores, Pai. É o que te pedimos através de Salvador. Versículo 19, gente. Versículo 19. Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e elas não produzem frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas na terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais do que foi semeado. Ontem, ali, mostrando ali o galho seco, eu comecei a falar o que o pecado faz com cada um. Eu comecei a falar o que o pecado faz com cada um, comparando ao galho seco. E aqui a mensagem, de novo, foi repetida. Tu viu que eu abri a Bíblia aqui só por abrir? Porque eu não preparei mensagem nenhuma. Ontem foi Mateus, falando sobre a semeadura, o mesmo texto. E hoje eu abro em Marcos 4, falando o mesmo texto de ontem. Sobre frutos e não frutos. Sobre aquilo que as pessoas fazem e o mundo arranca delas a virtude. E eu mostrei o pedaço de madeira ali ontem. Volto a falar. Busquem o Espírito Santo. Entendam melhor essa parábola. E saibam que eu estou aqui, não é porque eu quero estar. Eu estou aqui por uma necessidade. Porque quando o Pai Celestial levanta alguém para falar, quando ele levanta alguém para ir, e essa pessoa entende, vai, é porque alguma coisa tem que ser consertado na vida daquela pessoa que está escutando. Então eu volto a falar isso para você. Mulher, homem, sejam honestos com vocês mesmos. Entenda onde está o pecado e para de praticar. Tá bom? Meu nome é Oliveira. Sejam abençoados. Eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para o nosso Pai Celestial. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu processo inferior. Complexo, não é processo, complexo. 8h05, indo embora do monte, que agora tá na hora de ir embora mesmo. Vem aí a era do Pix automático. Nova função facilitará o pagamento de contas recorrentes, como de telefone, luz, academia, escola e assinatura de TV a cabo ou streaming. A ferramenta permitirá que 60 milhões de brasileiros sem cartão de crédito tenham acesso a mais serviços. Tu tá achando que o sistema é bobo? Isso aqui já é para você entender que o dinheiro, quando cair na tua conta, já era. Vai ter que pagar conta de luz, conta de água,
e qualquer outra coisa. Vai brincando. Sistema Illuminati, maçonaria, as imundícias aí enganando o povo.